Quero falar com vocês sobre Jefferson Lerma e a importância de Andrés Gomes para esse jogador, né? Nessas últimas horas tivemos a informação do interesse do Cruz Maltino na contratação do volante colombiano, muito até pelas características de Jefferson Lerma se duvidou se o atleta se encaixaria no jogo do técnico Fernando Diniz, até porque numa análise fria de Jefferson Lerma, os números do jogador olhando para o estilo de jogo que o técnico Fernando Diniz tem, até pode causar um medo na torcida Cruz Maltina, né? Porque, por exemplo, em números, Jefferson Lerma é pior do que 94% dos meio-campistas em termos de acerto nos passes, uma média de 74% de acerto nos passes apenas. O Diniz gosta que os jogadores saibam tocar a bola. Pode preocupar esse número. O Jefferson Lerma, ele tem 98%, melhor dizendo, dos jogadores, né, da Premier League tem mais sucesso em passes longos do que Jefferson Lerma. O volante colombiano, ele tenta menos passes curtos do que 77% dos meias também. Ou seja, nitidamente é um atleta que, olhando friamente em números, pode preocupar. Mas calma, amigo, porque se por esse lado preocupa, por outro lado, há alguns números que animam também a torcida Cruz Maltina com relação ao volante colombiano, principalmente quando se diz respeito a manter posse. O volante é um atleta forte e com condições de passar da marcação conduzindo, arrastando, né, a bola, como se diz no futebol. E diante disso, diante dessa característica, mostra como o atleta pode ter uma função impactante dentro do Cruz Maltino. Apenas 2% dos meio-campistas do mundo, torcedor, tem mais toques na sua própria área do que o volante. Além disso, além desse número absurdo de bom, o Jefferson Lerma também está entre os 89% meio-campistas do mundo com mais toques no terço defensivo. Isso indica que no Crystal Palace, hoje, o volante, mesmo tendo essa dificuldade nesse passe curto, é crucial para a saída de bola do clube inglês. Ele é um grande jogador em termos de condução. Primeiro toque para dominar é um dos mais seguros do mundo. Para você ter noção, apenas 9% dos meias têm menos erros do que ele nesse fundamento de domínio de bola. O homem é muito bom, amigo. É um grande jogador. Um reforço que, caso faça sentido, é claro, em termos financeiros para o nosso Cruz Maltino, vai promover uma melhora significativa no meio-campo do nosso Vascão. O desafio de estar em um Vasco fluido e principalmente, né, com essa troca de bola no setor defensivo é algo que traria uma novidade para a carreira do volante. Um atleta que tem muitas condições de ajudar o Vasco hoje do técnico Fernando Diniz. E a informação é que o Vasco, sim, está negociando, está sondando, iniciou contatos, Fernando Diniz até ligou para ele, de acordo com o canal da torcida vascaínos, informações que eu vou trazer para você no Boa Noite Gigante. Entretanto, amigo torcedor Cruz Maltino, mesmo diante de uma negatividade por ser um baita reforço, né, um grande nome, o vascaíno começou a suspeitar da possibilidade desse atleta não fechar. Mas olha, amigo, as coisas podem sim ser concluídas de forma positiva, porque de acordo com a imprensa colombiana, do jornalista Gabriel Merluc, do El Tiempo da Colômbia, hoje, neste momento, Jefferson Lerma não vem tendo muito espaço no Crystal Palace. Inclusive, pegando até a minutagem do jogador nos últimos 5 jogos de Jefferson Lerma no clube inglês, melhor dizendo, ele tem apenas 120 minutos em campo. Pouca minutagem. Nos últimos 5 jogos, ele em uma partida apenas começou como titular, que foi num jogo pela Europa League contra o AEK Larnaca. Nos outros 4 jogos, ele ficou... Nos outros 3 jogos, ele no banco, entrou em campo na segunda etapa. Olha aí. Um jogo, então, foi titular contra o Bournemouth pela Premier League. Ele ficou no banco e não entrou. E nos outros 3 restantes, ele entrou na segunda etapa. Numa partida
ele entrou no finalzinho do jogo, contra o Arsenal, atuando apenas 1 minuto. No jogo contra o Everton, também pela Premier League, ele entrou faltando 8 minutos para acabar a partida. E no jogo contra o Dinamo Kiev pela Europa League, ele atuou durante 38 minutos. Então é um atleta que tem mais minutagem na Europa League do que na Premier League, que é um campeonato secundário, a Europa League, no caso, para o Crystal Palace. Por isso que o Jefferson Lerma está tendo pouca minutagem. E, inclusive, nos jogos que entra, Jefferson Lerma ele vem atuando até como um zagueiro. O Crystal Palace, o técnico do clube inglês, vem utilizando o Jefferson Lerma na posição defensiva. E isso é algo que vem preocupando muito, tanto o jogador quanto o staff do atleta e a seleção colombiana. A informação da imprensa da Colômbia é que a seleção nacional, a seleção colombiana, está preocupada com Jefferson Lerma, pelo fato de ele não estar atuando como titular no Crystal Palace e quando atua, entra como um terceiro zagueiro. E até por conta disso, a Copa está chegando, a Colômbia está classificada, Jefferson Lerma é o titular da posição de primeiro volante da seleção do seu país. Hoje, a Colômbia, a seleção colombiana, está sugerindo que ele troque de time, para que ele tenha minutagem. A Copa está chegando. Para a seleção da Colômbia, Jefferson Lerma é o pilar do setor defensivo, setor de meio campo, essa posição de primeiro volante. Então a preocupação hoje da seleção colombiana com o atleta e com a Copa, saber que ele não está tendo minutagem. E quando entra, não entra atuando como volante, entra atuando como zagueiro. Então exatamente por conta disso, a própria seleção colombiana, ela está sugerindo ao volante para mudar de clube. Ir para um clube onde ele atue como volante e atue principalmente. Porque não adianta nada ele ficar nesses próximos 6 meses antes da Copa do Mundo, não entrando em campo, e quando entrando em campo, atuando como zagueiro. Aí chega na Copa, ele tá sem ritmo, porque não tem minutagem, e a minutagem que ele teve sendo pouca, era uma posição que ele não atua na seleção colombiana. Então, amigo, hoje o Jefferson Lerma ele quer a Copa do Mundo. É o grande foco da carreira dele. Atuar em uma Copa do Mundo em alto nível como titular daqui a 6 meses. E a carreira dele vai se voltar exatamente para a Copa. E se for necessário ele sair do Crystal Palace para isso, ele vai sair. Até porque o contrato dele com o clube inglês é pequeno, mas 6 mesezinhos apenas de contrato. Então, bom ficar de olho, uma grande influência aí, porque ele quer a Copa e o Vasco pode ser esse caminho para Jefferson Lerma chegar à Copa. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.